Fala galera, firmeza! Hoje nós viemos aqui com uma aula um pouquinho mais rápida. Nós vamos continuar aí nosso conteúdo da parte de eletricidade. Estaremos vendo a parte de corrente elétrica, beleza? Então, vamos começar aí a nossa aulinha de corrente elétrica. Para começar, vamos pensar o que é corrente elétrica. Pensa assim comigo. Dentro de um fio, qualquer fio condutor que exista aí, ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons que estão orbitando ao redor. Então, o que está de azul é o meu próton, o meu nêutron, e o que está de vermelho é o meu elétron. Esse elétron, de forma natural, dentro do meu fio, dentro do meu material condutor, ele se move de um átomo para o outro. Ele fica dando um rolezinho aqui assim, ó. Ele vem daqui para cá, ele sobe, ele se mexe, mas ele se move de uma forma desordenada. Ele se move de uma forma aleatória. Então, olha lá, naturalmente esses elétrons dentro de um material condutor, eles se movem de uma forma aleatória. Mas isso não é uma corrente elétrica, isso é simplesmente um movimento de elétrons. Para eu ter uma corrente elétrica, eu preciso ter um movimento que seja forçado desses elétrons. Então, em vez de eu deixar esses elétrons se movimentar de uma forma natural, eu forço eles a se movimentarem do jeito que eu quero. Como é que eu posso fazer isso? Se eu colocar nas extremidades desse fio ou desse material condutor um potencial negativo e um potencial positivo nessas duas extremidades, eu vou fazer com que essa tendência dos elétrons se movimentar, que antes era aleatória, que agora eles tenham uma tendência. Eles se movam de uma forma que é mais correta aqui. Tá? Então o que acontece? Em vez de se movimentar para qualquer lado, eles vão ser forçados por essa diferença de potencial entre esses dois pontos. Então olha lá. Esse elétron tem uma carga que é negativa ou positiva? Negativo. Então, o elétron que vai se movimentar, ele vai querer se aproximar do potencial negativo ou se afastar do potencial negativo? Ele vai querer se aproximar da carga positiva, do potencial positivo ali. Então, esses elétrons, eles se movem agora de uma forma que eu ordenei. Então, quando isso acontece, eu tenho uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, então, é o movimento dos elétrons de forma ordenada. O que ordena esse movimento dos elétrons? Essa diferença de potencial. Então, de forma natural, de qualquer forma, eles se movem de forma aleatória. Quando eu forço, eles se movem de forma ordenada. Beleza? Aí, vamos lá. Eu já sei o que é corrente elétrica, que é esse movimento ordenado. Como é que eu posso calcular essa corrente elétrica? Pensa assim, então. Eu tiver nesse fio, os elétrons se movimentando, e essa corrente elétrica é como se fosse um fluxo de água. Pensa assim, quanto mais água passar em um determinado ponto, em um determinado tempo, maior é a correnteza. Quanto menos água passar, menor é a correnteza. Então, a forma de eu calcular a corrente elétrica é eu fazer isso aqui. A quantidade de carga que passa por uma determinada área desse meu fio, dividido pelo tempo que isso leva para acontecer. Então, a corrente elétrica fica com essa equação aqui. E o que é cada coisa da equação? O I é a corrente elétrica, ok? O ΔQ é a variação de carga que passa pelo condutor, então quanto tinha de um lado e passou para o outro. E o ΔT é o tempo que a carga leva para atravessar. Quais serão as unidades aqui? A gente já viu que ΔQ é em Coulomb, ou seja, carga em Coulomb sempre. O tempo sempre em segundos. E aí a minha corrente elétrica fica coulombs por segundo. Beleza? Porque o ΔQ é em Coulomb e o tempo é em segundos. Porém, a gente troca isso por um A maiúsculo. Por quê? Esse A maiúsculo vai ser uma unidade de corrente.
Esse A a gente vai ler como ampere. Ok? Então vocês já devem ter escutado essa unidade. Ampere. Ampere é a unidade de corrente. E a gente usa a letra A maiúsculo para representar. Show? Vamos continuar. Agora, tem uma discussão aí de como que a corrente elétrica se move através do meu condutor. Tá? Na época que a galera estudou esse esquema de corrente elétrica, não estava muito definido. Então, o que aconteceu? Quando eu tenho uma pilha, ok? Ela vai ter um polo positivo e um polo negativo, que vão ser esses potenciais diferentes. Beleza? Os elétrons, eles vão querer se afastar do polo negativo e se movimentar para o polo positivo, porque eles são elétrons, eles querem se afastar do ponto negativo e para o ponto positivo. Na hora que eles se movem por aqui, eles passam, por exemplo, por uma lâmpada e essa lâmpada consegue acender. Quando eles se movem desse jeito, a gente diz que os elétrons estão se movendo no sentido real dessa corrente elétrica. Então aqui nós dizemos que a corrente está no sentido real. Mas não é isso que a gente usa no dia a dia. A gente usa de uma forma diferente. Nós vamos dizer por convenção, tá, que a corrente vai se mover do polo positivo para o polo negativo. Eu sei que é meio estranho, porque que a gente não usa o sentido real, bababá, mas não sou eu que faço as regras aqui, a gente só aplica elas. Então, essa aqui vai ser a corrente no sentido convencional. E é esse sentido que nós vamos continuar usando mais para frente. Beleza? Só que precisa saber essa diferença porque tem exercícios teóricos que cobram isso. Show? Vamos continuando então. Agora, se eu for pensar num gráfico de corrente por tempo, tá? Esse gráfico ele pode ser de duas formas. Eu posso ter uma corrente passando por um fio de uma forma constante durante o tempo, ou ela pode variar durante o tempo. O legal é que, independentemente do que ela fizer, se eu calcular a área abaixo dessa curva, ok? Se eu vir aqui e calcular a área abaixo dessa curva, essa área vai ser igual à quantidade de carga que atravessou esse condutor. E o mais legal é que esse primeiro gráfico aqui é só um gráfico de exemplo, mas esse segundo é um gráfico muito parecido com o que acontece quando o seu celular é carregado. Se você prestar atenção, o seu celular no início, ele carrega bastante. E para o final ele começa a ficar mais devagar a porcentagem que ele vai carregando. Já perceberam isso? Percebeu também que para descarregar acontece isso também? Você pega ele do 100, logo em 3 segundos já está 90. Mas aí ele leva um tempão lá no final para ele perder toda a carga. Por quê? Porque a bateria, a gente carrega ela dessa forma. A gente começa carregando com uma corrente alta. Por quê? Porque na bateria não tem nada. Então eu posso colocar muita carga lá, porque não está tendo uma resistência tão grande. Só que quanto mais carga tiver, mais difícil é eu colocar. Pensa assim, eu tenho um Fusca, tenho 5 pessoas no Fusca. Foram de boa para colocar essas 5 pessoas. Para colocar a sexta ficar mais difícil, a sétima ficar mais difícil. Então, para eu adicionar a carga nessa bateria, eu tenho que ir fazendo com o tempo, sempre colocando menos carga por tempo. Então, essa corrente ela acaba diminuindo quando eu estou carregando uma bateria. Tá? Mas se eu quiser calcular a quantidade de carga total, é só eu calcular a área. Bem simplesinho, né? Aproveitando essa parte de bateria, de celular, bateria de qualquer coisa, está sendo utilizado bastante em exercícios. E aí, se você for uma pessoa atenciosa sei lá, tecnologia, você já deve ter visto essa unidade aqui, ó, miliampere-hora. Por exemplo, eu tenho um celular que a bateria dele tem 4.500 miliampere-hora, tá? Isso aqui é o exemplo do meu celular. Tem celular que tem mais, tem celular que tem menos, beleza? Mas tá vendo que tem um ampere aqui? E na hora que eu olho ampere parece que isso aqui é corrente.
Mas isso aqui é uma unidade de carga, ok? Então, é uma unidade de carga. Então, a gente tem que saber transformar. E está aparecendo bastante exercício assim. Então, quando eu tiver 1 mAh, como ampere é medido em coulomb por segundo, eu posso fazer uma transformação assim, ó. 1 mAh é igual a 1 mC por segundo vezes hora. Mas está vendo que as unidades do tempo aqui estão diferentes? Então eu posso fazer isso aqui, ó. 1 mC por segundo vezes... Quanto que é uma hora em segundos? Isso, 3.600 segundos. E aí olha que top. Eu posso cortar esse segundo com esse segundo. E aí eu chego que 1 mAh é igual a 1 mC vezes 3.600. Ou seja, 1 mAh é igual a 3.600 milicoulombs. Ok? Ou, se eu quiser de uma forma geral aí, eu posso decorar assim, que 1 ampere-hora é igual a 3.600 coulombs. E aí a gente pode fazer isso aqui como conversão sempre. Beleza? Então essa foi a aula, galera. Falei que era bem simplesinha. Agradeço a atenção e até mais.